boa tarde. Estamos aqui nessa tarde gelada aqui em Santos, recebendo dois convidados, dois empresários com segmentos bem diferentes, mas vamos ter um bate-papo incrível. Estou recebendo aqui a Silvana Kimialik, acertei? Sim. Acertei na pronúncia. Empresária, ela tem um ramo de atividade muito inovadora, uma grande empresária do segmento educacional e mais, uma grande empresária do segmento educacional automotivo. Ela é a salvação de nós, gestores de concessionárias, operadores e titulares de concessionárias que olham ali para a porta e não conseguem contratar. E ao lado, o meu amigo Antônio Sobral, meu amigo empresário, comunicador, jornalista, ele está no segmento de comunicação, no segmento de imobiliário, no segmento de planejados. Sobral, a empresa está crescendo, a família toda na empresa. Graças a Deus, a família inteira, graças a Deus. É um prazer conhecer você, Silvana. Bom, obrigado pelo convite, viu, Cris? Imagina, a honra é minha. Nós vamos falar sobre as dores do empresário, porque as dores do empresário, gente, todo mundo paga muito imposto, todo mundo tem muita dificuldade para empreender, e aqui dois segmentos diferentes, e vamos deixar as notícias fluírem. Silvana, fala como você chegou aqui. Nós temos uma graduada, pós-graduada, mestre e doutora no segmento de educação e afins. Então, assim, um cardápio, um vasto cardápio para oferecer aos concessionários, às montadoras e ao segmento bancário da nossa indústria, da indústria automotiva, uma vasta prateleira de alternativas de educação continuada. É isso, Silvana? É isso. Bom, Cris, obrigada pela oportunidade, uma honra, um prazer estar aqui com vocês, seus telespectadores. Sobral, um prazer. É meu. Espero ser sua cliente em breve. Opa, né, com eu muitas, também. Muito bem. Então, obrigada, parabéns pelo seu programa, por todo o seu conteúdo. Já sou sua fã já há algum tempo pela classificação aí no setor automotivo. E eu comecei trabalhando no setor automotivo, como eu te comentei um pouquinho, entregando carro 0 quilômetro lá atrás, nos tempos remotos. Eu já estou há mais de 25 anos no mercado. E ali eu comecei a entender, como relações públicas, como que a gente pode melhorar a imagem da empresa em relação à opinião pública. Como que o cliente vê essa empresa? E como eu estava no ramo automotivo, comecei entregando carro, eu entendia que a atenção dos vendedores, da recepcionista, dos gestores, podiam ser um pouco mais bem desenvolvidas para tratar esse cliente nessa jornada. Entrou a área da internet, a geração da internet, a gente teve um tombo aí inteiro, né, da tecnologia com invasão, e a gente une então hoje o físico e o digital, trazendo trilhas de educação para o setor automotivo, focado no humano. Então, o nosso slogan desse ano é ser humano no centro da estratégia. Então, tudo aquilo que está sendo desenvolvido de tecnologia, todos os softwares, hardwares, tudo aquilo que coloca para a melhoria dos negócios, obtenção de mais e melhores resultados, a gente está muito alto já nisso, mas agora a gente está trazendo o humano para perto dessa simetria de propósitos, porque senão nós vamos ser substituídos por essa máquina, não podemos deixar isso acontecer. Então é mais ou menos nesse ramo que eu sigo aí essa jornada. Exatamente. Eu tive acesso, eu pude ser usuária do conteúdo da Silvana e da empresa dela, quando eles estavam associados ao Banco Itaú, no braço do iCarros, né, que é do Banco Itaú. Sim. Então, a garagem do conhecimento, com conteúdo incrível, produzido e planejado pela empresa da Silvana, conteúdo de primeira linha mesmo. Eu sou bem chata, porque eu sou nerd, eu sou estudiosa, eu sou autodidata. Então, assim, é difícil ter conteúdos que me prendam, porque geralmente você já viu, ou já começa a ser um pouco antigo. Quando você tem o hábito da leitura e de buscar conhecimento, às vezes você tem acesso a alguma coisa que você já viu. Sim. E ali não, eu vi realmente conteúdos bem interessantes, inovadores, e é uma ótima boa nova ela estar expandindo aí a escola de gestão automotiva, a qual ela é CEO. Ô Sobral, vamos lá, você também apanha com mão de obra, é isso? Mão de obra difícil. Inteligência artificial já está lá bolando os novos designers
das casas dos seus clientes, mas na hora de você executar o que o robô bolou, danou-se, né? Então, Cris, hoje, veja, eu comecei no ramo mobiliário, moveleiro, de uma maneira mais rústica, né? Eu comprei uma esquadrejadeira. Hoje já não é peça de museu. É tudo laser, né? Hoje, peça de museu. Você fala assim, olha, uma esquadrejadeira. Há 5 anos atrás era uma maravilha. Era uma maravilha. Nossa, que uma seccionadora. Hoje não tem mais nada disso. Hoje é tudo laser, é tudo diferente. Então, o cliente, ele vai naquele Pinterest, o Pinterest é eu diria que aquilo ali é a coisa da... o pecado do coitado, é o carrasco do marceneiro. Porque é aquele detalhe. Porque a dona de casa, aquela pessoa que quer fazer da sua casa uma casa bonita, todo mundo gosta. E ela vai lá, olha, eu vi isso aqui no Pinterest, às vezes a gente olha, o nosso projetista olha e fala assim, como é que eu vou fazer isso aqui? Como eu vou fazer isso? E ele tem que chegar perto daquilo. E ele tem que fazer que a pessoa entenda que aquilo ali foi um projeto desenhado e não é uma foto de verdade. Normalmente não é. São projetos que as pessoas colocam no Pinterest. Eu poderia fazer isso, colocar meus projetos, mas eu não coloco. Ô, Sobral, mas assim, o Parque Fabril, vamos dizer assim, né? Você tem uma indústria, Sim. né? Você tem a parte de vendas e tem a indústria. Certo. O maquinário já está tudo em laser, então eles desenham o que a pessoa quiser ou não? Não. A gente faz assim, faz num programa chamado Promob. Esse Promob foi desenvolvido já há muito tempo, ele vem sendo atualizado constantemente. E esse Promob ele já traz o que está acontecendo hoje, o que as pessoas querem hoje. Tem as tendências, olha, em 2023 vai ter tal coisa assim e tal. E esse Promob faz todo o desenho, todo o projeto no Promob, aí manda direto do nosso computador, no computador do projetista, ele manda direto para a indústria, que é a mesma coisa, é nossa indústria. Sim. Ele manda aqui e cai lá. Lá, o computador de lá, quem opera o computador lá, ele manda para a máquina. Aí não precisa, a máquina faz tudo sozinha. Silvana, é quase que uma linha de montagem automotiva, não é? Quase. Mais ou menos? É mais ou menos isso. Quase que uma linha de montagem automotiva. É mais ou menos. Exatamente. Por exemplo, para fazer isso, esse tipo de acabamento aqui, ó, perfeito esse acabamento, aliás. Para fazer isso, existe uma máquina chamada coladeira de borda. Antigamente, eu digo 4, 5 anos atrás, não é muito antigamente. Tinha uma máquina, você passava a cola, passava a fita, colava, depois pegava uma lima, ia limando para fazer mais ou menos isso ficar assim. Hoje a máquina faz. Hoje a máquina faz tudo sozinha. Ela cola, faz a peça andar sozinha, ela sai de lá limpa e polida, pronta para embalar. Ô, Silvana, você vê interessante que ele está falando, que em 4 anos ele já teve um incremento tecnológico Muito. de máquinas que estão facilitando ali. Ele deve estar trabalhando com menos mão de obra. Menos. Agora, nós não temos isso. Não é Ainda isso? não, No mercado automotivo não é assim. Precisamos de pessoas. Fala para mim. E que interessante, né? Ouvindo ele falar, eu tenho tido alguns estudos também que a inteligência artificial, a tecnologia, ela veio para nos auxiliar. Sim. Então, não substituir a mão de obra, mas para favorecer a agilidade do processo. Então, como no setor automotivo, por exemplo, Sobral, nós não temos alguém que faça tirar um pedido, a gente chama de pedido quando você compra um automóvel. Tá. Tirar um pedido, ir para dentro da concessionária ou do lojista para que fature esse carro, até tem um trâmite interno de tecnologia. Mas depende do braço humano, numa inteligência interna, para que aquilo seja associado à expectativa do cliente. E é aqui que a gente tem que entrar com o processo de desenvolvimento. Por quê? Porque o cliente, quando ele vai buscar um carro, por exemplo, ele entra nesse contato com o lead. Ele manda um lead, ele faz uma pergunta, ele começa a interagir com a máquina. Daqui a pouco, ele quer falar com humano. Gente gosta de gente. Não tem dúvida. E quando eu quero chegar em gente, eu quero que essa pessoa tenha a mesma tratativa de agilidade que a máquina teve para mim. Sim, o mesmo resultado de colar essa borda que a máquina teve. Porque se a gente tem um problema na peça, por exemplo,
ouvindo o Sobral falar, se eu tenho um problema na peça, eu vou falar com o humano. E a tratativa tem que Isso. ser tão boa quanto foi a montagem desta peça. Perfeitamente. Por isso que o Exatamente, desenvolvimento humano perfeito. é associado nesse momento. Perfeito. Né? O que ela falou é perfeito. Ela fala, e eu sofro, a gente sofre muito, porque você tem, no nosso mercado tem o inverso também. A peça não está indo bem, ele descarrega a insatisfação em cima do humano. Nós somos distribuidores, você está na distribuição, se o produto está com problema, ele não quer nem saber, você que me vendeu. Você que tem que resolver. Você que tem que resolver. Exatamente. Exatamente. Então, pessoas compram de pessoas, pessoas vendem de pessoas. Nós teremos a inteligência artificial, carro voador, teletransporte, tudo que nós vimos em filme de ficção, nós teremos. E eu não vejo a hora, porque eu gosto. Só que as pessoas querem outras pessoas. É sobre isso. Somos seres emocionais. Nos conectamos por emoção. Aliás, as nossas emoções são responsáveis por 95% das decisões de compra. Ninguém vai usar... Você vai comprar um carro ou a cozinha planejada mais bonita do Brasil lá no Sobral. Você não vai. O lugar no cérebro que compra a cozinha planejada ou o carro não é o mesmo lugar que compra a bateria. Para comprar bateria, você vai ficar, nossa, bateria. Nossa, eu vou comprar um pneu. Ai, que emoção. Nossa, que emoção comprar um pneu, não é isso? Pedir aqui para especialista. Você quer falar alguma coisa? Eu só queria falar um detalhezinho que às vezes as pessoas deixam passar, Silvana, batida assim, olha, mas o pós-venda é tudo. Em qualquer tipo de ramo, qualquer tipo de atividade econômica, o pós-venda, tanto no carro como no meu ramo de atividade. Por exemplo, a sua cozinha é maravilhosa, a melhor cozinha do mundo. Me desculpe a falta de modéstia, mas é verdade. Bom, o cachorro come um pedaço do pé da cozinha. É o Golden, filhotinho. Imagina o que ele fez com o pé da cozinha. Ela vai em você, pediu uma ajuda. O que acontece? A gente fala, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos consertar, não tem problema. As pessoas fazem móveis e os móveis duram. Nós, por exemplo, 5 anos de garantia no mínimo, tá certo? Mas acontece uma coisa qualquer, sei lá, caiu alguma coisa, estragou, pronto. Ou uma corrediça, ou qualquer coisa que aconteça. Ela não vai falar com a inteligência artificial, ela vai falar com o humano. Ela vai falar com a minha filha, uma das minhas filhas, que vai atender a pessoa, vai marcar a data e vai lá um nosso funcionário fazer esse atendimento. Ainda bem, né? Assim como vocês no automóvel. E essa frente da neurociência, eu fiz o mestrado em neurociência, junto a neuromarketing, e a associação do cérebro na hora que eu tenho o problema. Então, eu tenho 3 atitudes quando eu gero medo. Ou eu fujo, ou eu enfrento, ou eu paraliso. Uma dessas 3 atitudes eu tenho no momento. Então, quando eu tenho ali o meu carro com um problema, ou quando eu preciso de uma solução, uma pergunta peculiar que só o humano sabe responder, é neste momento auge que é o ser humano no centro da estratégia. Por isso que o desenvolvimento é muito importante, porque quando o cliente tem uma dificuldade, ou mesmo para promover um elogio, eu tenho que ter pessoas que tenham uma simetria neste momento, porque senão a gente dissolve essa relação em todo o processo. A gente chama do funil da realidade. O funil da realidade, ele demora muitas vezes, essa é uma contribuição da neurociência, muitas vezes 4, 5 anos para formar dentro do seu cérebro um ponto de atenção, que a gente chama do meme cerebral. Então, o vendedor muitas vezes, ou o profissional, um projetista, ele não te dá atenção para aquilo que está surgindo de tendência no mercado naquele momento. Mas a repetição é a mãe da excelência. Você vai repetindo aquilo e em um momento determinado de uso e necessidade, o cérebro gruda aquela informação, faz um processo associativo e ele intuitivamente age. É um processo da eutagogia. Eu vou buscar o aprendizado sozinho, não preciso de um humano me ajudando o tempo todo. E esse é o nosso grande desafio, né? Que gostoso ouvir. Fala a verdade, é uma aula, não é? Fala a verdade. Gostou da entrevistada, Meus Sobral? parabéns, viu? Gostou? Você, Bem, olha... A entrevista está uma delícia, 2 empresários, segmentos completamente diferentes, e a Silvana está aqui nos abrilhantando com a sua, com a sua maestria de conhecimento, e a gente vai dar uma paradinha, você vai tomar uma água, pegar uma pipoca, que daqui a pouco a gente volta com o Sobral e com a Silvana.